Olá, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o Eduardo Marinho, o nosso artista de rua. A gente já fala nosso porque ele já viralizou na rede, muita gente já o conhece, muita gente já adora esse cara. Então ele é meio nosso também. E ele vai falar então com a gente sobre o porquê, né, de pessoas pobres terem votado, por exemplo, num governo que já estava anunciando que iria cortar tantos direitos. Por que que homossexuais votaram num representante desse governo que é homofóbico? Por que negros votaram em alguém que assumidamente é preconceituoso, é racista? Por que mulheres votaram num homem misógino? O que leva as pessoas a não olharem para a sua própria realidade? O que leva essas pessoas a votarem em outros que não representam a sua realidade ou mesmo as suas necessidades? O que acontece com uma nação, com uma sociedade, com uma população que não consegue perceber as suas reais necessidades para conseguir escolher, eleger aquele que de fato venha contribuir, né? Socialmente, politicamente, economicamente. E é isso que nós estamos atravessando aqui no Brasil. Várias pessoas já estão vivendo um certo constrangimento do arrependimento de terem eleito esse governo. Muitas outras ainda continuam dentro de uma crença, né? Eles não abrem mão ainda dessa tendência ao fanatismo. É verdade. Tá difícil. Quer saber? Eu vou passar isso para ele. Eu queria que o Eduardo falasse isso pra gente. Tá bom? Ui? Tá legal assim? Tá. Bom, aí a gente vai ter que falar de várias abordagens. Primeiro, a campanha midiática, antipetista. Eu não voto, né? Eu não sou petista, nunca fui partidário, nunca. Apesar de ter trabalhado em campanha, até 89 eu trabalhei na campanha. Mas eu percebi que é uma farsa, que não tem política de verdade. É uma farsa, o controle é financeiro, é banqueiro, empresarial. A gente vai voltar lá em 64. O que o João Goulart estava fazendo? Ele fez o Plano Nacional de Alfabetização, que o objetivo era exterminar o analfabetismo no Brasil, no território nacional. Exterminar o analfabetismo, acabar com a potencial ignorância, dar liberdade das pessoas aprenderem a ler e começarem a estudar a realidade, a pensar criticamente. Foi o Plano Nacional de Alfabetização, que foi feito um programa piloto com Paulo Freire, à toa que chamaram ele de energúmeno. Paulo Freire fez um programa, um método de ensino que foi aplicado em Angicos, a localidade onde mataram o Lampião. E não foi por isso, foi porque ali era o município mais pobre do Brasil. O menor índice de desenvolvimento era em Angicos. O maior índice de analfabetismo do Brasil era em Angicos. E o cara foi lá com professores vocacionados, todo mundo apaixonado pelo método. E em 40 horas de aula ele alfabetizou 300 lavradores adultos. 40 horas de aula, usando palavras do dia a dia, e inclusive questionando a própria realidade que eles viviam. E isso lá, naquela época, já era chamado de a praga comunista pelos fazendeiros da região. Então tem uma praga comunista lá em Angicos. Por quê? Porque estava dando condição das pessoas exploradas de pensar, de refletir, de questionar a sua situação. Mas deu certo, foi em 61, e o Paulo Freire foi chamado para dirigir o Plano Nacional de Alfabetização. Por isso e por alguns outros motivos, como a reforma agrária, o apoio ao sindicalismo, ele foi derrubado.
Foi derrubado porque estava criando condições de empoderar a população. E a população tem que ser escravizada, na visão dos dominantes. Então ele foi derrubado. E imediatamente os militares colocaram todo mundo ligado ao Plano Nacional de Alfabetização na lista de terroristas, de procurados. Todos os professores que estavam apaixonados pela ideia de alfabetizar todo mundo, de exterminar o analfabetismo no Brasil, todos foram considerados terroristas. Tiveram que fugir do Brasil, milhares de pessoas. Muitos foram presos, torturados, expulsos, tiveram suas vidas sacaneadas. Por quê? Porque tinham a intenção de educar de verdade. Você vê o sistema de educação. A educação pública não tem a menor intenção de criar instrução. Pelo contrário, a educação pública cria gente explorável, gente ignorante, gente escravizável, gente enganável, conduzível pela mídia e seus laboratórios de pensamento com psicologia do inconsciente acreditando no que eles querem. Por isso que você vê pobre votando num governo que visivelmente vai atacar os pobres. Não, um presidente que já tinha candidato ainda, ele já dizia que o trabalhador que quer direitos não pode ter trabalho. Exato. Se quiser ter trabalho, não pode ter direitos. Foi isso. Você já vê a índole do cara. É. E as pessoas não têm condição de interpretar isso. Porque uma das coisas que os militares fizeram logo em 64 foi cortar os reajustes do salário. Era uma época de inflação galopante. Os professores públicos simplesmente tiveram seus salários congelados. Houve um incentivo por bancos nacionais para a criação de escolas particulares. O governo financiava quem quisesse formar uma escola particular. A escola particular é paga, não é para o povo. Então houve um êxodo de professores, porque as escolas particulares pagavam melhor do que a escola pública. Eu lembro quando os professores das escolas públicas faziam concursos para entrar em escolas particulares. Não que na escola particular o ensino fosse humanista, profundo, que tivesse como objetivo uma sociedade harmônica, não. Dava a condição de você ser um bom profissional. A educação é toda em cima do modelo empresarial. Prepara competidores para o mercado de trabalho e não seres humanos para harmonizar a sociedade. A harmonia social não está no campo de visão, não está nos objetivos. A harmonia social não é o objetivo do ensino. O objetivo do ensino é criar competidores para o mercado de trabalho no ensino particular. O ensino público é criar a massa explorável, a massa de segunda categoria, fácil de enganar, fácil de conduzir. Aí dá para entender por que viado votou em Bolsonaro. Dá para entender por que preto favelado votou em Bolsonaro. Então, não é um espanto, não dá para se revoltar, dá para perceber que o esquema social foi armado para isso. As pessoas são enganadas facilmente porque não têm acesso à instrução, não têm acesso à informação. Na mão de quem que estão as comunicações? De mídias empresariais. O modelo empresarial interessa a elas e não o modelo humanista. O modelo de sociedade que a gente vive não tem o ser humano como centro de importância. Tem os interesses empresariais como centro de importância. O ser humano está em segundo plano. É uma sociedade patrimonial, ainda não chegou a ser humana. Nós estamos trabalhando para ela se humanizar há milênios. Há milênios. Estamos tentando humanizar a sociedade. Mas quem está no controle não quer que a sociedade se humanize e faz tudo para impedir. Como é que são tratados aqueles políticos que se dedicaram a melhorar o ensino público? Olha o que fizeram com o Brizola. Ele era odiado pela mídia empresarial. Ele era odiado por quê? Porque ele colocava pobre numa escola que tinha plano de carreira. Ele privilegiava professores vocacionados. Ele queria ensino de verdade. Ele declarou isso várias vezes, tá? Tem vídeos aí. Que prioridade 1 de uma nação é a educação das crianças. E o que a gente tem no Brasil? A gente tem uma farsa, não tem educação. É preciso manter a ignorância. É preciso manter a desinformação. Porque se os pobres entendem o que está acontecendo, eles vão perceber que eles são a base da sociedade. O trabalho mais imprescindível da sociedade não é o pós-graduado, é o trabalho braçal. Sem o trabalho braçal, o pós-graduado não mora, não se veste, não come. Porque quem colhe, quem planta, colhe, traz, é pobre. Quem costura as roupas, todas as roupas, é pobre. Quem bota asfalto, quem bota as paredes, quem constrói prédios, universidades, escolas, hospitais, mansões, casas, favelas, é tudo pobre. A sociedade depende diretamente do trabalho braçal.
Então é preciso manter essas pessoas inconscientes do seu valor. Por isso que a gente vê as pessoas mais fortes se sentindo as mais fracas. É um trabalho de indução, usando conhecimento universitário de psicologia do inconsciente. Eles se aprofundam no estudo para dominar. A universidade não está aí para servir a coletividade, está aí para servir interesses empresariais. Por que o médico nem olha na sua cara? A primeira coisa que ele faz é mandar você para as máquinas te examinar. Quando eu era moleque, o médico apertava debaixo do braço, médico particular, batia no joelho, escutava, botava estetoscópio, fazia o exame completo. Hoje o médico nem te toca, ele manda você para as máquinas, porque isso tem custo, isso dá grana para a indústria médica. Te receita logo um monte de remédio, placebos e vitaminas, independente de você precisar ou não. Porque ele foi treinado, foi adestrado nas universidades por laboratórios farmacêuticos. Ele tem medo do ser humano. Ele não tem vocação. Um dos requisitos fundamentais para você fazer medicina, uma profissão tão sagrada, é o amor irrestrito pelo ser humano. Bezerra de Menezes dizia que uma pessoa que não tem condição de tirar a cabeça do travesseiro no momento em que acabou de encostar, ou de largar um prato de comida na primeira garfada, não tem condição de se dedicar à medicina. Porque a medicina se destina a trabalhar com o sofrimento humano. E esse sofrimento é prioridade. É um sacerdócio. O que os médicos querem hoje? Grana. Então não tem amor pelo ser humano. Tem desprezo. Quem é que faz medicina? Gente com grana. O curso de medicina é caríssimo. E o rico, ele tem um processo psicológico que, se ele considerar os empregados dele como seres iguais a ele, em humanidade, ele vai se sentir injusto. Então ele precisa, como defesa psicológica, achar que são pessoas inferiores, porque ele jamais aceitaria aquele salário que ele está pagando. Então ele precisa ter na cabeça dele que são pessoas inferiores. Aí ele faz medicina. Quando ele vai trabalhar no hospital público, todo mundo tem cara de empregado dele, porque é todo mundo pobre. Ele tem medo dessas pessoas. Ele não toca nessas pessoas. Se tiver que tocar, ele passa álcool gel nas mãos. Ele sabe que são pessoas que resistem a bactérias que ele não resiste. Há uma distância criada aí, e é artificial, é intencional. É a mesma distância criada da academia para os servidores da academia. Inclusive foi por isso que caiu o governo passado, porque tinha um punhado de pobre entrando na universidade e não era para varrer o chão, era para estudar, e já estavam dando aula. Isso é uma heresia. E não era um programa de Estado, eram migalhas. Porque esse governo anterior estava a serviço dos bancos do mesmo jeito, ou não teria nem chegado lá. Eu trabalhei na campanha do Lula em 89, eu trabalhei para 7 partidos, era outro Lula, eu estive perto dele, ouvindo ele falar, era outro Lula. Parei de votar ali, 89 foi o último mês que eu votei, porque eu percebi que é uma farsa. Mas ainda trabalhei na campanha dele em 92 e depois em 98, se não me engano, trabalhei de novo, produzindo material de campanha, mas sem votar. Só para dar uma força. E aí na terceira vez, eu falava que já não era mais o Lula. Eu falei, não, o Lula foi sequestrado, isso que tá aí é um clone, cara. Foi se adaptando. Porque ele viu que com as ideias que ele tinha, com as vontades que ele tinha, com a visão que ele tinha de que a sociedade era dominada por banqueiros, que a dívida pública é um absurdo que tem que ser dissecado para revelar que falcatrua é essa, que toma metade do orçamento nacional, ele viu que se ele mantivesse as propostas que ele tinha, ele não seria eleito. Ele percebeu que o esquema não deixaria isso. E aí, o que aconteceu? Ele deixou o projeto político coletivo de lado e passou para um projeto pessoal. Ele era um vendedor de amendoim que queria chegar à presidência. É a história dele. E aí, o que ele tem que fazer para chegar à presidência? Compor com o poder verdadeiro, que não é o poder público, é o poder do mercado financeiro. E quando eu vi ele ser abraçado pelo presidente do FMI, se abraçar com Antônio Carlos Magalhães, se abraçar com Sarney, aí eu já vi que o governo dele ia ser um governo vendido, rendido. O que aconteceu foi que ele, por ter sido pobre, ele tem aquela solidariedade de favela. Então ele servia os patrões, mas jogava umas migalhinhas para os escravos, botava uma serragem onde tinha umidade, deixava alguns poucos para o patrão não ficar vendo, né, para o patrão perceber pouco, uns poucos vão estudar. Não sei se consciente ou inconscientemente, ele estava investindo num futuro. Porque as pessoas que entram na universidade, ao contrário do que pensa a classe média, as pessoas que vêm de favela e entram na universidade, elas não querem mudar de classe.
Elas querem trazer aquele conhecimento para a galera. Então se estabeleceu uma ponte. Pela primeira vez, na universidade tinha vivência de base, vivência periférica, uma experiência que os acadêmicos nem acreditam que existe. E ao mesmo tempo tinha conhecimento acadêmico chegando na periferia através dessas figuras. Uma coisa que nunca tinha acontecido. Quando o conhecimento acadêmico chegava na favela antes, chegava por gente da classe média, que não tem intimidade com favela, que não chega lá para servir de conhecimento, chega lá para ensinar, já tem um patamar de superioridade. Não tem eficiência isso. Você tem que se sentir igual, você tem que se sentir devedor. Se você entrou na academia, você teve acesso a um direito comum a todos, que é negado. Então você está tendo um privilégio. E um privilégio no mundo que não tem direitos respeitados é uma grande responsabilidade coletiva. Mas você vai ser convencido de que isso é um merecimento pessoal. Você vai ser egoizado. Vai ter seu egoísmo estimulado. Não, eu mereci. Eu me esforcei. Eles não se esforçam. Como não se esforçam? Vai viver numa favela. Vai ver se não se esforçam. Pega um pós-doutorado aí, bota dentro de uma favela, vive aí, mano. Ele não aguenta. Não aguenta, ele não sabe. Ele vai ter que pedir ajuda. Ele vai quebrar o pedestal de vidro dele. Porque é isso que acontece. A academia coloca as pessoas num pedestal de vidro. E elas ficam ali morrendo de medo e achando que elas é que têm a solução para as coisas. Elas não percebem nem a própria roupa costurada por pobre. Não sabem que a barriga dela está cheia por causa de trabalho de pobre. Não sabe que a cama que ela está dormindo foi feita por pobre. Não leva em conta. Não leva em conta. Quando eu vejo um pobre votar no Bolsonaro, eu não tenho raiva dele. Eu tenho raiva do sistema social que impediu essa pessoa de ter senso crítico, que roubou dessa pessoa direitos constitucionais, direitos humanos, direitos básicos, fundamentais, que é a obrigação do Estado. E se o Estado não cumpre a sua lei máxima, ele pode ser classificado como uma organização criminosa, que comete crimes contra o povo diariamente, permanentemente. O Estado, para mim, é uma coisa desmoralizada, sem moral, mentirosa, criminosa. E eu participo disso tudo. Como eu não posso mudar o mundo, eu mudei minha vida. E mudando minha vida, eu comecei a ter necessidade de botar no meu trabalho o que eu penso. Eu não tinha pretensão de fazer sucesso, eu tinha pretensão de não explodir, engasgado com as coisas que eu estou vendo, com as mentiras desumanas que eu vejo na sociedade. Eu queria botar. E assim eu me sentia bem. Com o passar dos anos, eu comecei a encontrar pessoas que me agradeciam. Não era a minha pretensão estar conscientizando ninguém. Mas se a minha necessidade de reclamar da sociedade, de denunciar as mentiras, de dizer que é tudo mentira, está servindo ao coletivo, é isso que eu tenho que fazer na vida. No meu pequeno tempo. A gente está caminhando há milhões de anos. Eu tenho aqui, esse ano vai completar 6 décadas, é uma mixaria de tempo. Agora, o tempo que eu passar por aqui vai ser fazendo o que eu quero, não o que eu fui induzido a fazer. Os valores que eu tenho, eu mesmo desenvolvi. Eu não fui convencido pela sociedade. Eu não acho que o objetivo da vida é ter grana, porque você morre. Os valores sociais são falsos. E lá onde você tem grana, porque eu já tive nesse patamar, não que eu ganhasse, mas eu pertencia a essa classe, o que eu sentia à minha volta era falsidade. Eu não queria viver num mundo falso. E eu só encontrei a sinceridade na mendicância, no chão da rua, maluco, micróbio, viajante de carona, debaixo de preconceito, de perseguição, de deboche, de hostilidade, de suspeita, de rejeição. Ali eu vi o mundo ser sincero, era isso que eu queria. Ver o mundo ser sincero comigo. Parar de mentir. Naquela mesma ideia de melhor um pé na bunda sincero do que um sorriso falso. Tá bom. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Obrigada. Obrigada.